Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho falar sobre uma temática extremamente importante para o sucesso na criação das nossas aves. Refiro-me à fase do resguardo. O que é a fase do resguardo? A fase do resguardo é importante para o sucesso na época de criação das nossas aves. A época de reprodução começa logo que termina a anterior época de criação. Um tema extremamente relevante que vos garanto que poderá provocar o sucesso nas criações das vossas aves se tiverem muita atenção a esta temática. Falarei ainda de um desmistificar de situações que antigamente nós, criadores de aves, tínhamos que proceder e que, no entanto, hoje já não vale a pena proceder dessa forma devido a novas ferramentas que temos ao nosso alcance. Antes de apresentar o vídeo, peço-vos para acompanharem o canal, para colocarem o sininho ativado por forma a receberem uma notificação sempre que eu colocar um novo vídeo no canal e para transmitirem aos vossos colegas criadores a existência do canal de forma a que todos nós consigamos aqui partilhar ideias e conhecimentos para nos ajudar a todos. Sem mais delongas, deixo-vos com o vídeo. A fase de resguardo das nossas aves é importante para o sucesso da época de reprodução. A época de reprodução começa logo que termina a anterior época de criação. Como assim? Perguntam vocês. Pois é, pessoal, mal acaba uma época de reprodução, temos logo de pensar na próxima época de criação. Quantas vezes estamos já um pouco saturados com a época de reprodução que está a decorrer e a qual pode demorar cerca de 5 a 7 meses a terminar? Quantas vezes estamos nós desejosos que a época de criação chegue ao fim para podermos tirar umas férias? Até porque, por norma, a época de reprodução termina no início do verão, a altura em que a grande maioria de nós tiramos férias e podemos desfrutar mais um pouco e relaxamos, talvez, na atenção e manuseio que devemos ter com as nossas aves. Já pensaram que a fase seguinte à época de reprodução é fundamental para o sucesso da próxima época de criação? Normalmente, a seguir à época de criação, vem a época da muda, a qual é muito exigente para as nossas aves. As aves adultas vêm-se confrontadas com mais um teste pela frente de extrema importância após uma época de criação. E os filhotes, tirados durante essa época de criação, têm o seu primeiro teste de vida ou de morte. É necessário reforçar a alimentação das nossas aves por essa altura, enriquecendo a sua dieta por forma a que as mesmas ultrapassem essa fase com sucesso. E depois à muda estar feita, temos apenas de esperar pela próxima época de criação. É aqui, pessoal, que a grande maioria dos criadores se relaxa um pouco mais no tratamento às suas aves. Principalmente aqueles que, por norma, não participam em exposições. Esta fase, a seguir à muda, chamada de fase de resguardo, por norma não tem grande relevância para os criadores. No entanto, as aves, como seres vivos que são, necessitam de ter sempre um equilíbrio vitamínico, proteico e mineral, por forma a não enfraquecerem durante essa fase de resguardo. Deveremos proporcionar uma dieta equilibrada durante essa fase para não termos problemas mais à frente com as nossas aves, pessoal. Como ovos brancos, casais que não criam, crias que morrem nos primeiros dias, ovos que não eclodem, etc. Muitas das vezes, estes fatores enumerados são a razão da grande parte dos criadores começarem a dar medicamentos e mesinhas, muitas vezes a conselhos de criadores mais experientes, pensando que irão resolver o estado das aves. Quando, se tivessem agido anteriormente, proporcionando uma dieta equilibrada durante a fase do resguardo, as aves iriam estar em perfeito estado de saúde no início das criações, sendo desnecessário essa administração de produtos, ok? Não se esqueçam que só proporcionando uma dieta equilibrada durante a fase da muda e a fase de resguardo é que poderemos posteriormente exigir às nossas aves sucessos nas criações. Deveremos ainda ter muito cuidado com a higiene das instalações onde as aves permanecem nesse período. Se nos relaxarmos com a limpeza frequente das instalações por pensarmos que a fase do resguardo não é importante, as aves mais cedo ou mais tarde vão manifestar patologias e vão posteriormente falhar na época de criação seguinte.
É também nessa fase de resguardo que devemos escolher as aves com as quais queremos ficar para formar casais na seguinte época de criação. Daí ser muito importante analisarmos bem as nossas aves, verificar as virtudes e defeitos que cada uma tem, por forma a evitar ao mínimo possíveis erros de avaliação na escolha das aves com que iremos iniciar a época de criação seguinte. É ainda nessa fase de resguardo, cerca de 1 mês e meio a 2 meses antes de juntarmos os casais, que deveremos enviar as fezes das nossas aves a uma clínica veterinária por forma a serem detectadas eventuais patologias e ser prescrita a medicação a dar às nossas aves antes de iniciarem as criações. Ok, pessoal? Assim, teremos tempo de administrar os produtos prescritos pelo veterinário, produtos estes que são efetivamente necessários para combater aquilo que as aves padecem, antes da época de criação se iniciar, por forma a que os mesmos tenham efeito no combate às patologias detectadas, fazendo com que as nossas aves estejam perfeitamente saudáveis no início das criações. Basta de tratamentos preventivos antes das criações, pessoal. Essa é uma técnica usada anteriormente, quando nós, criadores, não tínhamos acesso a esta ferramenta e tínhamos de tentar ser os veterinários ou curandeiros das nossas próprias aves e até dos nossos colegas criadores menos experientes, os quais nos pediam muitas vezes ajuda. Infelizmente, ainda vemos nos dias de hoje essa técnica a ser aplicada com muita frequência, sem razão de ser, pessoal. Hoje em dia não tem lógica alguma estarmos a encher as nossas aves com drogas, as quais criam resistência das bactérias, fungos e micróbios aos princípios ativos dessas mesmas drogas. Muito importante, pessoal, metam isso na cabeça. Não façam tratamentos preventivos às aves com antibióticos. Estarão a prejudicar as aves quando pensam que estão a fazer o bem. Da mesma forma que quem vos dá um conselho sobre um determinado produto a administrar por uma ave ter um determinado sintoma, a grande maioria das vezes, mesmo querendo ajudar, está a prejudicar a ave. Hoje em dia, existem no nosso país cada vez mais clínicas veterinárias especializadas em aves. Se tiverem dúvidas sobre a forma de enviarem as fezes das vossas aves, deixo aqui a forma como deverão agir. Cortam um bocado de papel de prata do tamanho mais ou menos de uma folha A4. Colocam essa prata debaixo das gaiolas onde têm as vossas aves. Na altura do resguardo, a maioria dos criadores tem as suas aves em voadeiras. Logo, é mais fácil de conseguir obter fezes da grande maioria das nossas aves. Deixam ficar esse pedaço de folha de prata debaixo das gaiolas ou voadeiras cerca de 2 a 4 horas. Depois, retiram-na, dobram-na em várias dobras e ou vão diretamente à clínica veterinária entregar o quanto antes a prata com as fezes, ou se a clínica for relativamente longe da vossa casa, colocam a folha de prata devidamente dobrada dentro de um envelope almofadado e enviam via CTT por correio azul ou verde para a clínica veterinária em questão. É importante enviarem as fezes de preferência no início da semana. Para quê? Para que chegue à clínica durante essa mesma semana, por forma a ser logo analisada e que os resultados sejam enviados ao criador o quanto antes. Se entregarem ou enviarem as fezes a meio ou no final da semana, provavelmente as mesmas ficarão no laboratório durante o fim de semana e só serão analisadas na semana seguinte, podendo o resultado das análises não chegar a tempo de salvar as aves enfermas. Ou até, podendo as fezes perderem propriedades e as análises às mesmas não serem conclusivas relativamente a determinadas doenças que as vossas aves possam padecer. Ok?
Por norma, se procederem dessa forma, 2 a 3 dias depois recebem os resultados das análises. Como veem, não demora o tempo que muito bom criador, leigo na matéria, pensa que demora, pessoal. Daí, ser sem dúvida alguma uma ferramenta a ser utilizada quando temos uma ou mais aves com sintomas de doença. Ou seja, não é uma ferramenta para ser usada apenas antes do início das criações, mas durante toda a época, sempre que for detectada uma ave doente no nosso aviário. Como hoje em dia o resultado é rápido a chegar, na grande maioria das vezes conseguimos salvar a ave em questão. Dessa forma, não estamos a envenenar as nossas aves com produtos que eliminam tudo, desde as bactérias nocivas ao organismo das aves, como as bactérias necessárias para o bem-estar das mesmas, eliminando o equilíbrio da flora intestinal e, como já referi anteriormente, provocando resistência aos micro-organismos nocivos, pessoal. Isto é muito importante. Mais uma vez, e como já referi em vídeos anteriores, é muito importante observarmos as nossas aves, conhecermos as nossas aves, analisarmos as nossas aves, por forma a conseguirmos detectar qualquer alteração das mesmas com a antecedência suficiente para as conseguirmos salvar. E pronto, pessoal, mais um vídeo extremamente importante para que as nossas aves tenham sucesso na altura da criação. Não se esqueçam que a fase do resguardo é extremamente importante para o bem-estar e para uma boa época de criação seguinte. É muito importante ainda começarmos a preparar a próxima época mal acaba a época presente de criação. Só dessa forma é que os resultados poderão ser positivos, pessoal, ok? Outra situação ainda é termos em atenção que as aves são seres vivos, logo que têm que ter sempre um aporte vitamínico, proteico e mineral equilibrado durante todo o ano. Higiene. Higiene, para mim, é o fator mais importante para a criação e manuseio de aves. Manter sempre o nosso aviário o mais limpo possível. Por último, esqueçam os tratamentos preventivos nas nossas aves. Na maioria das vezes, e sempre que administramos antibióticos, só estamos a fazer com que os micro-organismos nocivos, como as bactérias, os fungos, os micróbios, acabem por ganhar resistência à substância ativa dos produtos que estamos a administrar, os quais são muito potentes. Vocês, como pessoas que são, vocês só tomam antibióticos se o médico vos administrar, certo? Um antibiótico, quando se começa a tomar, é para tomar do princípio ao fim. Não é para dar durante 2 ou 3 dias porque a pessoa dói a cabeça ou porque surge uma gripe à pessoa. Vocês sabem que para isso existem comprimidos, existem outro tipo de produtos. Porque é que com as nossas aves nós agimos de forma diferente, pessoal? Não percam as entrevistas que continuam a ser feitas aqui no canal. Como eu já referi anteriormente, neste momento de pandemia, são as entrevistas possíveis de fazer. Algumas vezes a qualidade do som não é a melhor, mas no futuro, e quando esta situação toda melhorar, o objetivo será efetuar visitas aos aviários dos criadores. Ok, pessoal? Boas criações, um forte abraço.